Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer a nossa reflexão de hoje baseado nesta incógnita, nesta grande confusão que existe no meio católico e até no meio evangélico, que fazem esta pergunta e que até afirmam que não deveria haver problema em relação a Maria ser virgem, não ser virgem, Jesus ter irmãos, não ter irmãos, e mesmo algumas correntes teológicas evangélicas, alguns católicos afirmam que Maria não teve mais filhos além de Jesus. E eu quero, à luz da Bíblia, mostrar o motivo real desta confusão, pois está escrito na Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Marcos, dizendo, capítulo 6, verso 3, quando diz: Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Veja que aqui já tem uma afirmação, quem é a mãe de Jesus? Maria. E eles continuam dizendo: irmão de Tiago? Ora, então Tiago também era filho de Maria, porque aqui, se você notar, você vai ver que existe uma pergunta juntamente com uma afirmação. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? Ora, aqui existe uma pergunta com uma afirmação. Quem é este aqui? Não conhecemos sua mãe, Maria? E aí eles começam a mostrar que Jesus era filho de Maria, que ele tinha uma qualificação profissional, ele era carpinteiro, e que ali estava presente os seus irmãos, e deram nome aos irmãos de Jesus. Então, meus queridos e meus amados irmãos, eu vou trazer a real explicação bíblica, porque se duvidam da existência dos irmãos de Jesus, filhos de Maria, e não estão aqui conosco suas irmãs, no mínimo tem duas, pode até ter mais, e escandalizavam-se nele. E é por isso que Jesus disse: não existe lugar onde um profeta tenha menos credibilidade senão dentro dos seus próprios parentes. E é por isso que na hora que Jesus ia curar as pessoas, ele colocava as mãos, impunha as mãos para curar. E eu que gostaria de fazer uso da Bíblia Sagrada, da primeira carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz, isso é bom, para que entendemos, como alguns dizem que não fere se Maria teve filhos ou não teve filhos além de Jesus, não ferem os textos bíblicos. A doutrina bíblica não é ferida. Ora, é sim, se acreditássemos que Maria só teve Jesus, nós estaríamos anulando os textos bíblicos. Veja que em Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 até o 5, tem a real explicação dos motivos pelos quais não podemos aceitar essa doutrina que Maria não teve filhos além de Jesus. Veja, seria como querer invalidar a revelação de Deus desde o jardim do Éden. Paulo escreve, mas o Espírito, ele está falando aqui do Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Doutrinas de demônio são estas, os quais proíbem
e pela hipocrisia de homens é hipocrisia. Você deixar de acreditar nos cânones bíblicos, na Sagrada Escritura, e começar a acreditar nessas doutrinas de espíritos malignos que invalidam a palavra de Deus. E pela mentira de homens tem cauterizado a sua própria consciência. Hipocrisia. É força maligna. Atrás de tudo isto, o maligno está trabalhando para neutralizar os projetos de Deus. Veja o que ele diz: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem com ação de graças. Amados e queridos irmãos, por misericórdia de Deus, qualquer doutrina que invalida a palavra de Deus, por menos que pareça inofensiva, se ela contradiz a Bíblia, tradição, teorias, doutrinas, são doutrinas de demônios. E aqui está claro que a Bíblia diz que Deus pesou, julgou e disse: não é bom que o homem esteja só, que o homem viva só. Vou fazer-lhe uma companheira, uma adjutora, para que esteja ao lado dele. Deus projetou o casamento, a instituição da família, para procriar, para multiplicar a raça humana para a sua glória. E aí, quando nós acreditamos ou aceitamos essas teorias paralelas, ou a hipocrisia de homens, ou mesmo as doutrinas de demônio que dizem que Maria não teve filhos, nós estamos contribuindo para uma falsa doutrina que invalida a palavra de Deus. José e Maria tiveram outros filhos, pois eu não conheço nenhum outro texto na Bíblia, e nenhuma hipótese alguma, nem no Velho, nem no Novo, que José tenha outra família, pois a Bíblia mostra que José se casou com Maria, tomou Maria como sua esposa, e daí para frente nunca mais encontramos José cuidando de uma outra família na Bíblia. Não, senhores, isso é hipocrisia de homem, doutrinas de demônio que quer proibir a instituição sagrada, a palavra de Deus, que é viva e eficaz e é verdadeira. Então fica para nós esta revelação da palavra de Deus, que essa doutrina, essa teoria ou algumas tradições católica e até neo-evangélicas é diabólica, não é verdadeira e invalida os textos bíblicos, querendo assim dizer que não tem problema nenhum, porque Maria foi virgem, ou mesmo algumas teorias neo-evangélicas diz que Maria não foi virgem, mas que ela não teve outros filhos. Eu, no nome do Senhor Jesus Cristo, não acredito nesta teoria e muito menos nessas tradições que simplesmente vêm para invalidar o projeto original, inicial de Deus na constituição da humanidade. Não diminuiria em nada Maria ter tido ou não ter tido filhos. Simplesmente aqueles que querem que essa doutrina seja verdadeira estão contribuindo com a doutrina dos demônios. Estão diminuindo a palavra de Deus. Eu fico com a palavra de Deus. Essa para mim é o suficiente
para manter viva a minha fé. E eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, lhe convidar para estudar a Bíblia, para acreditar na Bíblia e para viver a Bíblia. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe os meus irmãos, os meus amigos. Pai eterno, que o teu nome venha a ser glorificado sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, haja o mover do Espírito Santo, o derramado do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.